Olá, meu querido, minha querida, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o programa Em Frente, aqui da IPI de Rolândia. Eu sou o pastor Silas de Souza, estou com você aqui todos os dias de segunda a sexta-feira, em 2 horários, hein, agora. Fica ligado, às 8 da manhã e também às 1h10, tá bom? Nesse período pré-eleição, até o dia 12 de novembro, nós vamos ter o programa, então, às 8 da manhã e às 13h10, tá joia? Você divulga aí para muita gente, para que nós possamos estar juntos todos os dias, de segunda a sexta, com uma palavra que venha tocar, falar ao teu coração. Essa é a nossa intenção aqui, querido, que você receba uma palavra que fortaleça o teu dia, que possa te trazer alegria, que você possa entender, às vezes até o porquê de certas coisas que te trazem tristeza. Porque às vezes mesmo passando a luta, mas você entendendo a razão dela, ou sabendo que ela tem um prazo de validade, já anima. E é isso que nós queremos fazer aqui, querido, te ajudar a ir em frente, a enfrentar e vencer. Ainda que você esteja passando, como diz o salmista no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Nós estamos aqui na Avenida Santos Dumont, número 1075, no centro de Rolândia. Avenida Santos Dumont, 1075, no centro de Rolândia. E também a nossa secretaria, que você pode se comunicar com a gente, na Rua Hugo Maria do Vale, 422. Hugo Maria do Vale, 422, no centro de Rolândia. E o nosso telefone, o WhatsApp, 43 30 15 27 27. 43 30 15 27 27. Você é nosso convidado especial aí, caso queira nos conhecer pessoalmente, você pode marcar um horário, você pode vir numa das nossas programações. E para conhecer nossas programações, nossas redes sociais, anota aí, Facebook aqui da igreja, Igreja Presbiteriana Independente de Rolândia. Vai lá e segue, tá bom? Aliás, não, curte no Facebook. No Instagram, @IPI Rolândia, @IPI Rolândia, e lá sim você vai seguir. E no YouTube, Comunicação IPI Rolândia, Comunicação IPI Rolândia, e lá você se inscreve, acione o sininho e você vai ter aí as notificações quando nós entrarmos no ar com alguma coisa que venha tocar, falar o teu coração. Olha, um grande abraço aí para você que está acompanhando esse programa. Eu peço que você faça algo comigo agora. Pega aí se você tiver no smartphone, tablet, computador, divulga, faz aí como é que a gente fala, né? Você vai compartilhar a nossa programação. Se você está na TV, liga para alguém e diga, olha, vamos lá, que está no ar o programa Em Frente. Programa Em Frente, qual que é o intuito? Qual é a razão da existência dele? É chegar até você para te dizer que continua valendo a pena, querido, seguir, que continua valendo a pena caminhar, mesmo debaixo de lutas, tribulações que estamos sofrendo, ou então, né, debaixo dessa situação mundial aí, a pandemia, nós estamos em frente, queridos, enfrentando com fé. Ontem eu falava com você a respeito da fé. Ontem eu descrevi para você a respeito do que é fé. Né? Eu dei para você, segundo a Bíblia, o significado. E nós oramos finalmente pedindo a Deus que Ele viesse renovar a nossa fé, que Ele viesse reavivá-la, ou até mesmo nos conceder fé. Porque sim, há muita gente que nem a tem. E eu disse para você ontem, eu quero usar hoje o mesmo capítulo da Bíblia, que se encontra em Hebreus, é a carta escrita aos Hebreus, o capítulo 11, aonde ali você vai encontrar um capítulo que a gente descreve dizendo, este é o capítulo dos heróis da fé. Homens e mulheres que passaram coisas terríveis, mas guardaram a sua fé, e por isso herdaram promessas de Deus. Eu quero te falar a respeito de algumas pessoas que guardaram a sua fé. A pessoa talvez mais importante desse capítulo seja o Abraão. Lá em Hebreus capítulo 11, a gente começa falando desde Abel, que é o filho de Adão, o primeiro homem, o primeiro ser humano que passou aqui pela terra. E aí a gente vai tendo uma sequência
de homens e mulheres. Mas há um especialmente, e o nome dele é Abraão. E o versículo 8 diz assim, de Hebreus capítulo 11: pela fé, Abraão, quando foi chamado por Deus, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu, sem saber para onde ia. Queridos, quero te falar a respeito deste homem, o homem que a gente chama de Abraão. Abraão, o significado do nome Abraão é um significado muito interessante. Abraão significa pai de multidões. Pai de multidões. Um dia, lá em Gênesis 12, Deus chama Abraão, que era casado com Sara. Na época ele se chamava Abrão e a sua mulher se chamava Sarai ou Sarai, e eles moravam numa terra chamada Ur dos caldeus. E Deus o chama e diz: Abraão, ou Abrão, sai da casa do teu pai, sai da tua parentela agora e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Querido, imagina isso. Você de repente ouve uma voz que diz para você assim: sai daí de onde você está e vai. Só que essa voz não diz para onde. Só diz o seguinte: vai para um lugar que eu vou te mostrar. E esse lugar que eu vou te mostrar, aonde você vai chegar ao seu destino, eu vou te dar como herança. Eu vou te dar este lugar como herança. Ele sabia que aquela voz era a voz de Deus. Mas mesmo sabendo que era a voz de Deus, o conteúdo da mensagem era enigmático. Porque a mensagem dizia: Abraão, sai da tua casa, da casa do teu pai, sai da casa da tua parentela, onde você se sente seguro, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E aí eu li aqui para você, querido, que a Bíblia, ela disse que Abraão saiu sem saber para onde ia. Simplesmente ele sabia uma única coisa. Qual era a coisa que ele sabia? Abraão, diz a Bíblia, pela fé, quando chamado, foi para um lugar que deveria receber por herança. Ele sabia que Deus tinha dito para ele: vai, Abraão, sai desse lugar de Ur e vai, mesmo sem saber para onde você está indo. Mas se você pela fé acreditar que aquilo que eu estou te falando vai valer a pena no final, Abraão, o lugar que você chegar, e a hora que eu disser é aqui, este lugar você vai tomar posse. Ou seja, esse lugar vai ser teu. Este lugar vai se transformar na tua herança. Eu vou te dar este lugar. Querido, isso é fé. É acreditar que mesmo que eu não veja, mesmo que eu não ouça, mesmo que eu receba uma mensagem que eu às vezes não entenda, mas eu não tenho que entender, eu tenho que obedecer. E se eu obedecer, como Abraão obedeceu o chamado, mesmo sem saber para onde ia, eu posso te dizer o final da história. Abraão foi sem saber para onde ia, porque Deus tinha dito vai, e pela fé, ou seja, sem ver o que ia acontecer, ele obedeceu e foi, porque ele sabia o Deus que o chamava. Querido, e diz a Bíblia que Abraão se tornou pai de uma tão grande multidão. Ele recebeu uma terra por herança, querido, que até hoje, essa terra, que é a terra de Israel, é conhecida como uma terra milagre. Porque Israel, ela está no meio de um deserto, mas que floresce, que frutifica, que há ribeiros. A Bíblia diz que a água sai da rocha. Coisas impressionantes acontecem naquele lugar. É tão impressionante que o mundo copia o que Israel faz, por exemplo, para irrigar a terra. Porque se um povo conseguiu enriquecer, prosperar no deserto, um lugar sem água, um lugar sem condições, esse povo é o povo de Israel. Porque um dia um homem chamado Abraão ouviu um chamado que dizia: sai da tua terra e vai. Ele não perguntou para onde, ele não questionou, ele não pôs em dúvida. Pela fé, ele levantou, pegou a sua esposa, pegou suas coisas que tinha e foi caminhando, sem saber para onde ia.
E aquilo que essa palavra que ele obedeceu, pronunciou, aconteceu no final. Ele realmente recebeu uma terra por herança. E essa terra é a terra de Israel, que até hoje é uma terra de prosperidade. É uma terra de que, por alguém ter obedecido a Deus, por fé, mesmo sem saber para onde ia, essa pessoa recebeu isso por herança. E, querido, às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo. Às vezes você olha ao teu redor e você fala, será mesmo que Deus sabe o que Ele está fazendo? Parece que Deus me abandonou. Parece que Deus abandonou o mundo que Ele criou. Parece que Deus largou a gente aqui à mercê da nossa própria sorte. Querido, não perca a fé naquele que mesmo que eu não veja, eu posso crer e obedecer. Que mesmo que eu não entenda o resultado final, eu posso confiar que Ele é bom e Ele é poderoso para fazer coisas infinitamente maiores e melhores do que aquilo que eu possa pensar, sonhar, imaginar na minha vida. Eu estou te convidando hoje a, como Abraão, sair do lugar da descrença, sair do lugar do esfriamento da fé, sair do lugar da dúvida, sair do lugar que você vê não está dando mais nada, porque, meu Deus, essa terra parece que está perdida para aqueles que não têm Deus, está perdida para aqueles que não creem mais, está perdida para aqueles, queridos, que ao invés de manterem a sua fé, começaram a duvidar. Para esses está perdida, mas para aqueles que, como Abraão, sai para continuar vivendo, vão em frente, enfrentam o dia a dia com fé. Estes sabem que o Deus que disse faz, vai, obedeça. Esses que creem sabem que se, como Abraão, forem obedientes à palavra, mas eu não entendo, eu não tenho que entender, eu tenho que obedecer. E se eu obedecer, aquele que me chamou vai me levar para um lugar, vai me levar para uma condição, mas muito melhor do que aquela que eu vivo hoje. Isso é a maior bênção, essa é a maior alegria. É isso que nós realmente precisamos conhecer, querido. E que só é possível conhecer para aquele que guarda e mantém a sua fé. Que mesmo sem entender, mesmo sem conseguir perceber, mesmo que olhe ao seu redor e diga, meu Deus, que mundo é esse que eu estou vivendo? Não importa. Importa que se Deus disse que iria nos abençoar, se nós crêssemos e obedecêssemos. Lá em Isaías capítulo 1, 19 fala, se ouvirdes e crerdes, comereis o melhor desta terra. Eu quero te convidar a ouvir esta palavra de fé, a crer, a manter a esperança num Deus que não se vê, mas em quem se crê. Não somente se crê, mas também se obedece. E viver como resultado o melhor que se pode receber, tanto em vida quanto depois da morte. Em vida você vai ser abençoado, mas depois da morte ainda vem um muito melhor, que é a vida eterna, em Jesus Cristo, o nosso Senhor. A palavra de Deus diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero te convidar a ir além, a muito mais do que aquilo que os teus olhos veem. Pela fé, viver o melhor de Deus nesta terra e ainda depois receber a vida eterna em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos pedir, Deus, coloca fé no meu coração e me ajuda a continuar e ir, mesmo sem saber, como Abraão, o que pode acontecer amanhã, mas com confiança em fé, sabendo que Deus que me chamou, Ele é fiel e poderoso para cumprir a sua palavra e me dar algo por herança que vai realmente me fazer feliz. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, está aqui o teu filho, a tua filha, meu amigo, minha amiga que está ouvindo esta palavra. Eu quero clamar aqui no nome de Jesus, que eles recebam a fé de Abraão. Abraão que é chamado pai da fé, porque creu e foi para um lugar que nem sabia.
mas por ter obedecido, recebeu por herança algo surpreendente, que é viver numa terra que prospera mesmo no deserto. Pai, em nome de Jesus, talvez este que me ouve agora, está vivendo num deserto, está vivendo numa condição, ó Pai, que perdeu a esperança, parece que não vê mais nada, a não ser situações e tribulações difíceis, mas nesta hora, pela fé, ouvimos a Tua voz que diz, sai deste lugar ruim, e pela fé caminha, vai em frente, enfrenta o seu dia a dia, porque eu vou te levar para um lugar, e eu vou te dar uma herança, que você vai receber em paz, em alegria, e que não vai durar só esse tempo, mas para toda a eternidade. Coloque esta fé neste coração, dá paz a esta casa, a esta família, eu te peço, faz isso em nome de Jesus, amém. Querido, Deus te abençoe, o Senhor é teu pastor, nada te faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém na face da terra. Eu te amo em Jesus, siga em frente, até amanhã, querendo Deus.